Bom, pessoal, então vamos dar continuidade aqui. Nessa segunda parte, então, nós vamos falar do cenário, né, da caprina ovinocultura, principalmente aqui com um foco mundo, e aí depois a gente vai dar mais um foco no Brasil especificamente. Tá? Então, nesse segundo agora nós vamos falar mais a respeito desse cenário mundial, seja da caprinocultura quanto da ovinocultura. A primeira coisa que a gente tem que pensar, né, ou já olhar os dados, esses dados são um pouquinho defasados aqui, mas a ideia é que vocês vejam aqui uma linha do tempo, né? Então os dados aqui é de 1890 até 2014. Tá? O que é interessante olhar aqui para esses dados? Lá em 1890, a maior população ela era de ovinos, né? A segunda era de bovinos, e aí a gente tinha aqui suínos, o nosso verdinho aqui são caprinos, tá? E aí os outros aqui de baixo. Nesse cenário aqui, a gente vê mais ou menos 1940, já tinha aqui uma certa proximidade entre bovinos e ovinos, isso veio aí até mais ou menos na década de 70. Isso aqui culmina, depois a gente vai falar isso mais especificamente, mas com a crise, né, o desenvolvimento do fio, né, sintético em substituição à lã. E aí isso, sem dúvida nenhuma, impactou consideravelmente no número de ovinos que a gente tinha no mundo, e aí depois a gente tem umas oscilações aqui, mas hoje a gente tem aí os bovinos em primeiro, né, ovinos em segundo, e aí aqui recentemente caprinos ultrapassou suínos, tá? Lembrando que isso aqui, esses dados, eles estão considerando aqui os nossos principais animais domésticos, né? Então, essa seria ali as nossas principais aí, quantidades de animais domésticos que nós temos. Uma outra coisa, né, que é importante falar aqui é que tem aqui, ó, exceção de aves, né? Que aí você já vai ter muito mais do que seria aqui os demais. Mas o que a gente tem aqui de importante, né? Vamos lá. A gente olha aqui o cenário da caprinocultura no mundo, né? Então aqui de 1961, que são os dados aqui, a gente tinha 349 milhões de cabeças e hoje nós estamos falando aí de 1 bilhão, né, de caprinos no mundo, tá? Esses dados aqui de 2018 lá da FAO. Bom, se você for analisar aqui, a gente tem uma reta praticamente linear aqui de crescimento, né, de caprilas, e alguns trabalhos aí que falam que futuramente a caprinocultura vai ser um dos grandes produtores aí, ou de animais responsáveis pela produção no mundo, tá? Em função da resistência, da onde eles estão inseridos, mas o que a gente tem hoje, o fato é que a gente tem 1 bilhão de caprinos no mundo. Então, como diz, né, contra fatos não há argumento. Essa distribuição, né, a gente já chegou a ver a distribuição lá naquele primeiro momento lá da nossa aula, mas aqui eu volto a destacar. Então a gente tem aqui uma grande concentração, né, nessas regiões da Ásia, aqui nós estamos falando de China, Mongólia, a gente tem um pouco na região da África, e a gente tem aqui uma quantidade razoável aqui também no Brasil. Tá? Então essas regiões mais escuras seria aonde tem a maior concentração. Lembrando que os caprinos vão muito bem em regiões secas, eles estão distribuídos mundialmente, mas com uma certa restrição em regiões mais frias. Tá? A questão, né, dos continentes. O que a gente tem aí de distribuição, né, daquele 1 bilhão lá? Uma coisa que chama atenção para a gente aqui, se você for ver, é que Ásia e África vai corresponder em 94,37% desse 1 bilhão, né? Então, assim, é um animal que está realmente concentrado aí nos continentes africanos e no continente asiático. E quando a gente olha aqui, né, os principais efetivos de caprinos, então vai aparecer aqui, ó, basicamente o que a gente tem é o amarelinho que é da Ásia e o azulzinho aqui que é da África. Tá? Então a gente tem a China, a gente tem a Índia, se você for ver aqui, ó, 138 milhões de cabeças, 132 milhões de cabeças.
Aí vem Nigéria, Paquistão, Bangladesh, Chad, Etiópia, Sudão, a Mongólia e o Quênia, né? Então, isso demonstra aí aonde estão os principais efetivos ou os principais rebanhos, tá? Em números. Tem que tomar cuidado em relação à questão de produção com questão de número, que a gente vai demonstrar aí daqui a pouco. O que a gente tem, né? Então aqui dentro do mercado, né, ou do cenário lá da caprinocultura, a gente vai ter aqui um mercado conjunto, que é de carne e pele, né? Ele tende a ser próximo, afinal de contas, o mesmo animal que gera a pele gera a carne. A gente tem um mercado de leite, né, mais ou menos 20% do efetivo global, e a gente tem o mercado da fibra aqui que está concentrado em poucos países. Tá? Então lembrando lá daqueles produtos que são os principais produtos de origem caprina. Tá? Então acho que cabe esse destaque. Quando a gente pensa em carne, né, a gente volta lá naquele dado de novo, 95% da carne produzida ela vem da Ásia e da África. Veja que a questão da Ásia aqui ela ficou muito forte agora. Tá? Então por quê? Nosso principal produtor aqui é a China. Tá? A China é o grande responsável aí em produzir aí 2,4 milhões de toneladas de carne caprina. Tá? Nós estamos falando de carne de cabra, de caprinos, né? E aí você vai ver aqui Índia, Paquistão, Nigéria, como outros países aí com grandes produções de carne caprina. A pele vai seguir mais ou menos na mesma lógica, lá de 95%. A China, a Índia, Paquistão ali seguindo a mesma lógica aí. Então nós estamos falando China, Índia, né? Carne e pele de caprinos. No leite, aí o leite aqui o que a gente tem? 81% já da Ásia e África, começando aqui, a gente já tem um destaque aqui para a Europa, América, né, já começa a ter alguma coisa, alguma fatia maior. Aí a Índia é o principal produtor de leite caprino, tá? O leite caprino ele faz parte da cultura de alimentação do povo indiano, então acaba que tem uma grande importância ali a produção de leite caprino para o consumo lá dos indianos. E o que é interessante aqui, ó, começa a surgir aqui, ó, França, Espanha, Grécia, como países aí, que a gente for ver aqui dos principais países produtores de leite de cabra, tá? E já indica uma habilidade, um potencial aí de produção de queijos, né, e derivados que a Europa tem. Então cabe esse destaque aí para a questão de produção do leite de cabra. Um outro aspecto aqui, e aí aqui está a cachemir, mas a gente tem também outras fibras provenientes do caprino, que vai chamar ali o mohair, mas a cachemir especificamente, ela tem uma grande importância na China, na Mongólia, né? São os dois principais produtores, existe todo um trabalho, né, que são feitos com esses animais em regiões extremamente difíceis de cultivo praticamente impossível. Os animais ali eles têm uma sobrevivência numa condição muito desafiadora. E esse produto, né, ele é obtido aí uma vez por ano essa, com esse equipamento aqui que você vai passando no animal, né, como se fosse um pente, e aí ele vai removendo ali aquela fibra, né, que é o pelo extremamente fino, que é a cachemir, e esse produto ele vai ser depois para a confecção aí da indústria têxtil, né? Ele tem aí um valor muito alto no mercado e o que eu acho que é interessante, ele tem um apelo de sustentabilidade, porque esse animal ele não está sendo maltratado, na verdade ele está ali até se deliciando desse processo, então são animais às vezes muito dóceis, que não vão sofrer nada e vão ser mantidos para essa produção ali anual, né? Então tem uma questão aí do cuidado que pode ser um apelo futuro aí de valorização desse produto. E aí quando a gente passa, né, para os mercados aqui, importador e exportador, né, seguindo essa mesma lógica, o que a gente tem aqui das carnes? E aí aqui já tem uma grande inversão, né? Então, a China e a Índia eram os principais produtores lá em volumes,
mas o principal exportador de carne caprina aparece aqui a Austrália, né? E aí, assim, isso já chama atenção porque nós estamos falando de um país que não aparece nem nos tops lá 10 ou top 20 de volume de caprinos, mas eles são responsáveis pela grande quantidade de exportação. Na verdade, não é uma quantidade grande, né? Eles exportam tudo que eles têm e como quase ninguém exporta, eles acabam sendo aí os grandes exportadores no mundo, tá? Então, se você for ver, ó, o Brasil, com o potencial que ele tem, ele poderia ir muito bem ocupar essa fatia do mercado de exportação de carne caprina, desde que ele tivesse o foco para desenvolvimento disso. Então, existe uma grande oportunidade aqui, se você for pensar em termos mundiais, né? Só para vocês terem uma ideia, ó, esse aqui é um dado lá da australiano, né, que mostra o seguinte, ó, essa é a produção e amarelinho aqui é a exportação, o verdinho é o consumo doméstico. Os australianos basicamente eles exportam tudo que eles produzem, tá? Então o foco deles é comercial, nós vamos exportar isso porque existe uma demanda mundial, a gente tem um preço interessante e a gente tem aptidão para fazer, e aí eles usam das suas habilidades, né, de conhecer as suas habilidades para poder atender um nicho de mercado que pode aí rende um bom dinheiro. Uma outra coisa aqui, ó, os principais importadores, né, da carne caprina. Nós estamos falando dos Estados Unidos, nós estamos falando aqui dos Emirados Unidos, Taiwan, Oman, Canadá. Então a gente tem aí também um outro leque aí de oportunidades. Vamos agora passar um pouco para ovinocultura, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar no nosso efetivo geral. Então o que a gente tem aqui? 1,2 bilhão, né, de ovinos, e ele não é bonitinho igual era, né, o caprino aqui, em função principalmente, por exemplo, aqui, ó, 83, você pega nesse período aqui, houve um grande declínio que é fruto dessa recessão aí, ou da crise da lã, né, com a criação do fio sintético. Depois dessa queda houve uma consolidação e a gente vem aí numa ascensão aí desde 2000 com um bom crescimento e uma consolidação da carne, né, que é uma das possibilidades, uma ascensão do vino, e pode ser aí que no futuro a própria lã ela tenha um grande apelo por ser sustentável, por ser mais ambientalmente desejada do que é o fio sintético, uma vez que o fio sintético ele vem como um subproduto lá do petróleo. Então, tudo que vem derivado do petróleo, você tem todo um potencial de impacto no meio ambiente e pode ser que no futuro venha a se valorizar as fibras de origem animal ou mesmo origem vegetal. Isso aqui também a gente já discutiu um pouco, mas ovinos são distribuídos mundialmente, tanto em regiões de clima quente quanto em regiões de clima frio. Tá? Uma questão aí já da sua população, a gente também tem já uma grande concentração na Ásia e África, mas não tão forte, né? Quando a gente falava em caprinos, nós estávamos falando na faixa aí de 95, 94%, aqui a gente já está falando de 74%. Aparece aqui Europa, Oceania e as Américas também já começam a ter aqui um determinado peso, não tão grande, né? A concentração sem dúvida na Ásia e na África, mas já existe uma distribuição um pouco maior do que era em caprinos. A principal rebanho, né? A gente está falando da China, e aí como segundo principal rebanho a gente já está falando da Austrália, né? Já é a Oceania, depois Índia, Nigéria, e a gente vai chegar aqui, ó, Reino Unido, e aí no final que a gente já está pegando países de África e Ásia, tá? Mas o que é o destaque aqui? A gente tem 164 milhões na China e 70 milhões na Austrália. E esse número é muito maior, ele veio reduzindo depois da crise da lã, mas hoje a Austrália ainda ocupa a segunda posição entre os maiores rebanhos do mundo. Dentro do cenário, né? Então a gente vai falar aqui, ó, o mercado conjunto, 20% também do efetivo global, e um mercado aqui que sofreu uma grande retração em função dessa crise, e isso teve um impacto aí no número de animais. Aqui, né, então a produção de carne,
nós temos aqui a China como um grande produtor, né, um grande rebanho, um grande produtor. E aí apareceu um outro país aqui que não tinha, né, aparecido lá em rebanho, mas é um grande produtor que é a Nova Zelândia. Então a Austrália e a Nova Zelândia eles são os dois grandes hoje produtores e exportadores. A Austrália tem um grande rebanho, é o segundo maior rebanho no mundo. A Nova Zelândia já não é tão grande em número, mas também nós estamos falando de uma ilha pequena, mas que tem um grande potencial e uma grande capacidade em produzir e exportar carne. Então a gente tem a China como um grande aí produtor de carne e depois a gente tem já a Austrália e Nova Zelândia como os dois, né, o segundo e terceiro colocado em produção de carne. Depois aqui vai aparecer a Turquia. A Turquia ela vai ter aqui pode ser considerada a Ásia, mas também pode entrar na Europa. O Irã aqui já a Ásia. A gente tem Reino Unido e a gente tem a Rússia aqui também. Nós falamos aqui 71%. Uma outra coisa é a questão da pele, vai seguir mais ou menos a mesma coisa. Então a gente vê aqui, ó, China, Austrália e Nova Zelândia. A produção de leite, né? Aqui já tem algumas mudanças. Então o que a gente tem que pensar aqui na produção de leite? Turquia é um grande produtor, a China, Grécia, aí a gente vai ter que Romênia, Espanha, Itália. Só que assim, ó, cabe, eu acho que um destaque eu tenho visto já grandes projetos aparecendo aqui, ó, na Oceania. Tá? E a tendência é que a Oceania venha aí ocupar também uma posição de destaque na questão de produção de leite de ovino. Tá? Então, no futuro aí, de médio prazo, provavelmente a gente vai ter aí também um bom posicionamento aí da Nova Zelândia, principalmente, e da Austrália, com relação à produção de leite ovino. Da lã, né, a gente tem a China, a Austrália e a Nova Zelândia. Tá? A Austrália tem até mais aptidão para a produção de lã do que a Nova Zelândia. A Nova Zelândia já está muito mais focada na produção de carne do que produção de lã. Mas aí tem sua importância também. E a gente vai ver outros países aqui, mas não com um volume tão grande quanto né, China e Austrália. Das importações e exportações, né, o que a gente pode destacar aqui? Ó? Os grandes exportadores, Austrália e Nova Zelândia. E aí, assim, é muito grande a diferença para esses países aqui, quando a gente pensa em milhões de toneladas. Né? Então, a Austrália e a Nova Zelândia eles são aí hoje os grandes exportadores, os que ganham muito com isso porque é uma carne de alto valor no mercado, né? Quando a gente pensa em carne ovina. E os importadores, a gente vai ter a China, Estados Unidos é um grande importador, França, Reino Unido e os Emirados Árabes. Tá? Tem aí um outro cenário, a China, apesar de produzir muito, ela ainda consome tudo que ela produz e ainda importa um tanto. Da lã, né, Austrália é o principal importador, Nova Zelândia aparece aqui, a gente já tem África do Sul e outros países com menor importância, mas o grande exportador aí a gente está falando da Austrália. De importador, a gente tem a China, Estados Unidos, França, Reino Unido também aqui, então a gente vai ter lá a China como um grande importador. E quais são as tendências que a gente pode destacar desse cenário mundial? Né? A primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é que a China é o país que demanda a maior quantidade de produtos, tanto de caprino quanto de ovino no mercado mundial. A China é um grande produtor, mas ela é o país que mais demanda aí esses produtos. Uma tendência de maior demanda de produtos caprino e ovino, né? E isso está relacionado com o crescimento de regiões com tradição de consumo, tá? Então, se a gente conectar com a primeira parte do nosso vídeo, que fala do desenvolvimento da Ásia, da África, essas regiões elas têm tradição no consumo de produtos de origem de caprinos e ovinos. E isso, com o crescimento dessas regiões, né, da população, a tendência é que haja um aumento do crescimento aí de demanda por esses produtos. Né? A Austrália e Nova Zelândia são os principais exportadores de carne e lã ovina. A Austrália é o principal exportador de carne caprina, né? Essa é uma característica da Austrália, muito interessante, que está focada no mercado internacional. A Europa produz, né? E ela tem tradição na confecção de queijos e derivados, isso aqui é uma coisa extremamente interessante aí, quando a gente fala em derivados do leite, seja de ovino ou caprino.
O mercado de leite e derivados ele vem se consolidando, é um mercado ainda novo, então assim, o que a gente tem? Né? Surgimento de grandes projetos na Nova Zelândia e Austrália, com foco em ovinos. O mercado de fibra tem um apelo ambiental, né? Aí vai aparecer aqui o mohair, a cachemir e a lã. E pode ter um aquecimento da demanda no longo prazo, e esse aquecimento da demanda aqui ele está muito em função disso aqui. Ó. Eu acho que esse crescimento dessas regiões, ela sem dúvida nenhuma vai aquecer o mercado, e não só aquecer o mercado como um todo, mas uma outra coisa é a questão ambiental, que cada vez ela vai ficar mais forte. Tá? Então também tem que pensar nisso. Bom, era isso que eu tinha aqui para destacar dessa questão do cenário mundial, né, de importação e exportação, e aí no próximo vídeo a gente traz já o cenário brasileiro.